Astrologia Esotérica, capítulo 10. A aura humana e o seu significado. Quando se representa Cronos mutilando seu pai Urano, o significado desta mutilação é muito simples. Faz com que o tempo absoluto se converta em tempo finito e condicionado. Rouba-se uma porção ao todo, mostrando assim que o Pai dos Deuses se transformou da duração eterna num período limitado. Doutrina secreta. No capítulo 3 dizia-se que o planeta Júpiter representa o corpo, cujo termo inclui o duplo etérico, bem como o corpo denso físico. E também se mencionou, em relação à aura humana, a conexão com outros veículos de consciência além do físico. Durante muitos séculos, todo o saber concernente à aura, que envolve todo o ser humano, esteve rodeado de um profundo mistério, devido provavelmente a ser invisível para todos, salvo para os que possuem a clarividência, e não foi senão até anos recentes que os astrólogos estiveram em condições de compreender a afirmação de que Júpiter se relacionava com a aura em todas as suas várias divisões. A grosso modo, podemos dividir a aura humana em 4 partes principais que se correspondem estreitamente com os 4 estados da matéria que se encontram no nosso planeta e ao redor dele. São os famosos tattvas do astrólogo hindu, Vayu ou ar, Agni ou fogo, Apas ou água e Prithvi ou terra. O último destes, o Tattva Prithvi, que atua na matéria etérica, forma a aura etérica ou da saúde, que rodeia o corpo físico, é na verdade o molde etérico sobre cujo modelo se construiu o corpo físico. Esta aura etérica é governada pela Lua, em sua subinfluência sobre Júpiter. Não é fácil seguir estas subdivisões sem lhes aplicar a linguagem das cores, tão utilizada pelos clarividentes e pelo que desejam julgar desapaixonadamente as influências planetárias. Portanto, agora ser-nos-á útil a seguir tabela das cores planetárias e subdivisões. Para esta tabela, ver-se-á que a cor relacionada com a Lua é o violeta e que a subinfluência da Lua sobre Júpiter, azul, é um raio, um sub-raio, violeta do azul. Este molde etérico lunar é depositado na matriz da mãe na época pré-natal e é fecundado pelo átomo físico permanente, projetado pelo pai no momento do coito, tendo lugar a concepção quando se fundiram plenamente os 2 elementos. A posição da Lua na época pré-natal é importantíssima, porque o molde etérico é atraído pela mãe quando o vórtice magnético é estabelecido pelos progenitores, que são atraídos mutuamente naquele momento, seja pela paixão ou amor, seja por sentimentos animais ou humanos. O lugar da Lua, nessa época, decide o ascendente do nascimento. Daí a importância do mapa pré-natal, que requer compreensão mais completa pelos estudantes de astrologia. O molde etérico é novo a cada renascimento do ego no plano físico de manifestação. É obtido praticamente das emanações mais baixas do invólucro
áurico, permanente do próprio ego, e no momento da época pré-natal converte-se no modelo do duplo etérico e do corpo físico denso. Pode-se dizer que este duplo etérico do corpo físico atua como veículo para as influências transmitidas dos planos astral e mental. Assim sendo, a Lua governa o conjunto da personalidade, assente no quaternário inferior do homem mortal, que se compõe de atividades pessoais, sentimentos pessoais e pensamentos pessoais. Quando a Lua representa a aura da vitalidade ou da saúde, é a subinfluência do prana solar, manifesta-se como o sub-raio violeta central do raio alaranjado. Quando se relaciona com os sentimentos pessoais, desejos, é o sub-raio violeta do raio vermelho, representando o corpo astral. Quando se relaciona com os pensamentos pessoais ou a mente inferior, é o sub-raio violeta de raio verde, representando o corpo mental. Agora pode-se compreender facilmente porque na astrologia esotérica os aspectos com a Lua são tão importantes para uma interpretação correta do horóscopo. A Lua, em bom aspecto com o Sol, denota boa saúde, bom poder de recuperação e muita vitalidade. Nos aspectos adversos, impedem o fluir do prana doador de vida, reduzem a vitalidade e retardam o processo de recuperação. A Lua em aspecto com Marte aumenta a reação ao sentimento, estimula os impulsos das atrações pessoais. A Lua em aspecto com Saturno torna concreta a mente e limita o pensamento para fins pessoais práticos, até que o sub-raio violeta possa ficar absolvido pelo verde. Antes de passar adiante, pode ser conveniente observar que quanto mais puro é o raio violeta que se mostra nesta aura, mais próximo se encontrará o homem mortal de libertar-se dos desejos e pensamentos pessoais que o atam às influências mais baixas ou grosseiras da matéria. Pode-se dizer que todas as cores dos planetas são complementares e intercambiáveis. Por exemplo, o vermelho e o verde são cores complementares, assim como o azul e o laranja, o amarelo e o índigo. O verde absolverá o vermelho, e à medida que o homem avança na evolução, cada cor se refinará e se manifestará mais através dos veículos superiores da consciência. As divisões da aura. A divisão mais importante da aura humana corresponde mais ou menos ao Tattva Vayu e é o que se relaciona com o ego ou individualidade. Tem a ver com aquela parte da aura que está em contacto com a essência, o aroma da personalidade ou todos os pensamentos e emoções que subiram ao céu. Falando da consciência que age nesta divisão, o ensinamento esotérico diz: o ego superior é, por assim dizer, uma esfera de pura luz divina, uma luz de um plano superior onde não há diferenciação. Descendo a um plano de diferenciação, emana um raio, o qual só pode manifestar-se por meio da personalidade, a qual já está diferenciada. Uma parcela deste raio, o manas inferior, pode cristalizar-se durante a vida de tal modo e fazer-se uma mesma coisa com cama que permanece assimilada à matéria. Aquela porção que conserva a sua pureza forma Atakarana, Saturno. Todo o destino de uma encarnação depende de se Atakarana, Saturno, será capaz ou não de refriar
o Kama Manas, Marte. Depois da morte, a luz superior, Antakarana, que leva às impressões e a memória de todas as aspirações boas e nobres, assimila-se ao ego superior. O mal dissocia-se pelo espaço e volta sobre a forma de mau karma que aguarda a personalidade. Ou, dito de outro modo, é elaborado no molde etérico ou porção mais baixa da aura e manifesta-se no signo ascendente no nascimento. E também através do planeta regente e os seus aspectos com os outros planetas. Este ensinamento prossegue dizendo: o sentido da responsabilidade, Saturno, é o princípio da sabedoria, uma prova de Amkara está a começar a decair, o começo da perda do sentido da separação. Esta porção da aura é chamada com frequência de ovo áurico, que é o conservador de toda a recordação kármica. É o depósito de todos os poderes bons e maus do homem, que recebe da vontade, inclusive em seu próprio pensamento, toda a potencialidade, a qual se converte, no momento e lugar oportunos. Em potência atuante, esta aura é o espelho no qual os sensitivos e os clarividentes sentem e percebem o homem real e o veem tal como é, não como aparece. A sua capacidade para realizar tudo o que leva gravado faz dela o registro de toda a vida passada de uma pessoa. É o corpo de Manas, ou a pura mente abstrata, considerada à parte dos desejos e pensamentos concretos práticos, e através dela, a mente pura, representada por Vênus, brilha cada vez que as vibrações mais baixas cessam e as paixões se transmutam. O próprio ovo áurico, considerado como veículo, encontra-se sob a influência dominante de Júpiter, como estão todas as substâncias mais subtis que compõem os veículos internos da consciência. Mas está também sujeita à influência vinculadora de Saturno, e é aqui que se experimentam as influências principais de Júpiter e de Saturno, operando continuamente a expansão e a contração, aumentando e diminuindo os limites da consciência em diversas fases da evolução do homem. Esta porção da aura acha-se sobre o raio azul e é afetada diretamente pelos sub-raios verde e índigo. O raio verde atuará como uma espécie de andaime que protege a individualidade dentro da aura, até que esta esteja pronta para estar só, depois de se ter estruturado lentamente por meio das eras, sob a ação individualizante de Saturno. Saturno atua como a ponte entre a parte pessoal e mortal do homem e a parte superior, espiritual e imortal. Assim, pode-se dizer que Saturno purifica, refina e espiritualiza a essência da Lua e de Marte, e transforma as suas cores de vermelho escuro para rosado e dos tons mais escuros do violeta até aos matizes mais refinados e subtis dessa cor. Nesta divisão da aura entram todas as variações entre os extremos de otimismo e pessimismo, de esperança e de depressão. Até aqui, no que se refere aos tattvas ou vibrações no éter, chegamos agora à divisão mais elevada, a do akasha, de que se compõe o corpo causal ou espiritual. Se dividimos a aura nos seus componentes e cores ativos, veremos que o tattva Prithvi
Afeta o corpo físico através do prana ou vitalidade que flui continuamente através dele enquanto segue existindo como corpo vivo no qual se manifesta constantemente a vida animal. O tattva apas, ou água, afeta o duplo etérico, o molde sobre o qual estão construídas as células físicas. O tattva tejas corresponde ao corpo astral, ou àquela porção ou coloração da aura através do qual operam as paixões e os desejos animais e na qual se encontra grandemente implicada a mente inferior. O tattva vaio, sobre o qual exerce Saturno o seu principal domínio, representa o estado crítico entre o éter, mais homogéneo, a caixa e tejas, a linha divisória, por assim dizer, entre o homem mortal e o homem imortal. Sob o tattva caixa, pode-se dizer que Vênus exerce a maior influência, porque ela é senhora do céu, a verdadeira Isis, e aqui se encontra o véu entre o espírito e a matéria. A doutrina esotérica trata de outros dois tattvas completamente desconhecidos dos estudantes comuns, mas a astrologia permite-nos compreendê-los mediante os planetas Mercúrio e Urano. Conhecem-se como os tattvas Anupadaka e Adi. A porção da aura que pode ser considerada estendida para além do ovo áurico individual compõe-se da essência espiritual, da qual se forma a alma espiritual, embora em realidade a forma, tal como a conhecemos, não exista nestes planos. É conhecida como o raio búdico e está sob a influência do planeta Mercúrio, o raio da sabedoria. De cor é amarela. Existe como subinfluência em todos os outros raios e todos os outros raios existem nele como sub-raios. Para chegar a ele através do corpo etérico, devemos compreender o quarto sub-raio da Lua, na ordem dos sub-raios violeta, através do corpo astral ou a devoção de Marte, compreendendo a razão da devoção ou por contacto direto com o objeto de devoção através da emoção purificada por meio do quinto sub-raio ou sub-raio amarelo do raio vermelho, e através de Vênus e a inteligência pura por meio do segundo sub-raio ou amarelo do raio índigo. A influência pura de Mercúrio é a da intuição, a compreensão espiritual, um conhecimento direto das coisas espirituais, um reflexo imediato da consciência cósmica e subhumana. É o plano do mundo celestial e, para chegar a esta porção da aura, tem de desaparecer todas as coisas terrenas e a consciência deve influenciar diretamente através do raio amarelo, separada de qualquer divisão dele, ou em termos astrológicos, há de chegar ao plano de consciência em que gira o planeta Mercúrio, isoladamente de todo o contacto dos signos zodiacais. O espelho da verdadeira consciência mercurial só deve refletir-se a si mesmo e ao que é semelhante a si mesmo. O seguinte é o último tattva de que podemos ter alguma consciência. É o tattva Adi, sob o governo de Urano. Ao falar da influência deste planeta sobre a aura, a doutrina secreta descreve-o como opalescente, brilhando a aura inteira com uma bela luz, iridescente como a do nácar.
Não há palavras para descrever a luz que brilha através desta aura semelhante ao sol, fazendo dela o quadro mais belo que se pode contemplar. Passado e futuro. O mais notável acerca de toda a aura que envolve uma pessoa é que contém os resultados de todas as vidas anteriores e as potencialidades do futuro. Cada um dos tattvas centra-se ao redor de um átomo permanente, onde se acham armazenadas todas as possibilidades vibratórias acumuladas durante as passadas encarnações, e por isto cada homem continua no renascimento com as energias vibratórias destes átomos que o impelem a atuar de certas maneiras, o que para ele constitui a linha de menor resistência. Quando consideramos que cada tattva cósmico tem uma inteligência espiritual, ou Senhor como cabeça do mesmo e como fonte, e uma hoste de inteligências menores que operam neste particular campo ou éter, podemos ver facilmente como as vibrações de cada átomo correspondem a seu próprio planeta particular e como a consciência do homem interior responde à matéria fora dele mesmo. Um estudo cuidadoso da aura e da sua relação com os planetas superiores e inferiores, ou mais subtis e mais densos, dará uma pista para uma considerável quantidade de conhecimentos referentes às 3 fases definidas da evolução de um homem. A porção mais elevada, a mais refinada da aura, encontra-se sob a influência de Urano, o planeta da vontade, que se utiliza na astrologia esotérica como um símbolo da mônada, o eu real. A porção inferior, ou a que mais ou menos diretamente está em contacto com o físico, encontra-se sob a influência de Júpiter. No homem comum, que é o homem animal, sem se regenerar, a lua é o símbolo da personalidade, que se limita ao cérebro e às sensações para sua expressão. Mas quando se regenerou, a expansão da consciência causada por Júpiter traslada o centro do cérebro e das sensações para o coração e nasce um sentido moral que é posto à prova pelas responsabilidades impostas sobre o homem pelas influências saturninas. E o homem passa então a um estado mais plenamente individualizado. Durante um longo período, o Sol é um representante do indivíduo comum, que não é autoconsciente, estabelecido no corpo causal ou espiritual. Mas quando se desenvolveu plenamente o sentido moral e o coração se libertou das atrações dos sentidos e dos impulsos da mente inferior, a força expansiva de Júpiter é demasiadamente grande para caber dentro dos fins das limitações restritivas de Saturno e, por assim dizer, rompem-se os seus laços. Então começa a influência de Urano, aprendendo o homem a transcender a individualidade e a dar-se conta de que a humanidade não é senão uma só entidade, da qual ele faz parte. Ele é então o verdadeiro estudante da natureza humana, a qual, compreendendo tudo, tudo perdoa. Pisa agora o caminho da liberdade e converte-se no caminhante sem casa, no verdadeiro sentido do termo, não tendo nenhum signo zodiacal mais proeminente que outro, sendo o círculo inteiro o seu campo de manifestação e não uma parte isolada do mesmo. Nas mitologias antigas, Urano, senhor do espaço, foi destronado por Saturno, deus do tempo, que finalmente cedeu o lugar a Zeus, senhor de toda a forma e matéria. Na mitologia hindu, estes símbolos expressam-se, por sua vez,
em Shiva, Vishnu e Brahma.